Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina e suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro, descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Um sentimento me inunda, não sei dizer o dentro da vida. Meu coração se renova e na esperança invade você. Quero ser manso, ser justo, pobre e tua palavra de onda, onda do bem, espera por mim. Eu te ofereço teu canto e quero nascer. Eu ouvi uma voz, eu falar, então e segui caminhar e saber desde aqui minha dor sereno. Um sentimento me inunda, ser justo e pobre espírito ser. Tua palavra me sonda, espera por mim.
Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Hoje, com mais uma oportunidade de estudo dessa doutrina, com a Marta Maria, da nossa casa, vamos começar pela página. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Jesus, Mateus 6:22. Os olhos fazem bons de todos. Usamos, porém, olhos diferentes em todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbar, olhos de registrar os males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos da frieza, olhos de irritação. Se aspira, no entanto, a enobrecer os recursos, as visões que amam e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás consigo os olhos bons, a que se retira o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão, suscetível de impulsionar-te à glória da vida eterna. Emmanuel, o livro Palavra da Vida Eterna, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui estudando, aprendendo, contribuindo para a nossa formação e nossa melhor compreensão da vida. Agradecemos a todos os espíritos e todos os mentores que nos permitem esse trabalho. Muito obrigado. Que nosso Senhor seja louvado. Amém. Bem, boa tarde a todos. É sempre muito bom estar, aqui de casa, mas sob as vibrações. Você quer apresentar? Não, pode. Ok. Posso ir? Tá certo. Então, assim, feliz, né, mesmo de casa, sob as vibrações da nossa casa, do amor e caridade, sob as vibrações de Ananias, né, esse mentor espiritual tão querido. E essa nova forma, né, nos dá essa oportunidade de estar juntos, né, a qual agradecemos. É sempre bom a gente começar, né, esse trabalho com essas imagens, né, que dão tanta saudade, né, tanta coisa ali para a qual a gente passou, que a gente fez, tantas pessoas que já passaram por nós, né, já estão na parte espiritual e quantas ainda conosco e que nesse momento, né, estamos tendo pouca oportunidade de estar juntos. Mas é sempre bom, né? A gente vê ali cada rostinho e a memória, né, desses tempos tão gostosos, né, de tantas atividades que fizemos na casa. Então, eu escolhi o dia para o trabalho e o tema, né, desse dia era temor da morte. E interessante, né, que hoje, segunda-feira, não por acaso, a gente sabe, né, eu estou desde segunda-feira, né, envolvida, né, nessas questões da morte. Segunda-feira foi o feriado de finados e a gente já começa falando que palavrinha ruim, né? Finados, aqui tem dá fim, dá cabo, acaba, né? Como está distante do entendimento que a gente tem no espiritismo, né? Essa palavra finados, o dia dos finados, daqueles que se findaram. E nesse ano, né, provavelmente, a pandemia até segurou um pouco esse hábito social, né, que muitos de nós temos, principalmente de outras denominações religiosas, de ir ao cemitério, de levar flores e fazer orações pelo morto. E
E quando eu pensei nisso, eu me lembrei, né, muito dos ensinamentos da doutrina e de Dona Eulália, né? Durante esse tempo que eu estou aqui em Cabo Frio, já lá se vão 20 e tantos anos, né, Dona Eulália várias vezes fez a palestra relativa ao Dia dos Finados, né? E, e trouxe sempre um ensinamento que eu nunca esqueci, né? E ela dizia assim, né? Se você quer lembrar, né, daqueles, né, que estão na pátria espiritual, não vai para o cemitério, não, né? A gente vai para lá. Cada vez que você pensa, que você ora, você chama, você atrai. Na medida da possibilidade, aquele ente querido se aproxima de nós em espírito. Então ela dizia assim, sempre, vai lá para a beira da praia, senta num banco, num lugar bonito, né? E pensa nos, nos seus amores, né? Num lugar de paz, num lugar bonito. Eu nunca esqueci, né? Dessas orientações e como elas estão de acordo com os ensinamentos da doutrina, né? E assim foi na segunda. Na quarta, no dia da Revista Espírita, também. Nós lemos um texto, Teoria sobre as Manifestações Físicas, e no bojo do texto falava do desencarne, falava da importância do perispírito, e chegou sexta-feira, dia de curso modular de mediunidade, e o tema qual era? Desencarne, né? E o texto e a discussão, né, a nossa troca foi tão grande que, pela primeira vez, a nossa aula não coube num dia, né? E ela teve que ser desmembrada em 2 dias. E no sábado, no quarto encontro de mediunidade, né, que quem nos falou foi a Marta Antunes, a vice-presidente da FEB, a partir de uma pergunta, né, ela nos falou muito, né, que a gente precisa falar mais sobre a morte. E até meio que aceitou, né, um convite futuro para vir falar conosco sobre isso. Pois é, e hoje, especificamente, nós vamos tratar de temor da morte. Temor da morte é o penúltimo item do capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, do livro 4, que é o último livro do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E ele cabe nesse item, Temor da Morte, 2 questões do Livro dos Espíritos. As questões 941 e 942. A questão 941 é a seguinte: Kardec pergunta aos espíritos. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro, ou a vida futura, né? E os espíritos respondem que não há fundamento para esse temor, mas que ele, explicam os espíritos, é herança da crença de que há um inferno e um paraíso incutido em nós desde a infância. E aí o que acontece? Né? Com essa crença, a gente sabe que mais certo é irmos todos para o inferno, né? E o que está na natureza, o que a gente vive, o que a gente faz no dia a dia é considerado pecado mortal. Quando adultas nos explicam os espíritos, o que acontece, né? Depois que passa, o que acontece com esses ensinamentos? Ou, enquanto adultos, não admitimos mais tais ensinamentos, e aí descremos de tudo, né, e caímos no materialismo, no ateísmo, ou, se ainda acreditamos, tememos este fogo eterno para o qual fatalmente vamos ser levados. O temor da morte nos explica também, continua nos explicando os espíritos na resposta dessa questão.
O temor da morte se aguça no que eles chamam de o homem carnal, quer dizer, o homem ligado à carne, preso à vida corporal, vivendo penas e gozos materiais no seu dia a dia, na matéria, tendo a satisfação fugaz dos seus desejos materiais, tendo a alma preocupada e angustiada, ansiedade, tortura para viver esse dia a dia. A morte assusta esse homem que duvida do futuro e deixa também no mundo, e vai deixar no mundo, teme também porque vai deixar no mundo as suas afeições ou os seus objetos materiais e talvez as esperanças. Aí o temor da morte, por outro lado, ele diminui no que os espíritos chamam, nesse momento, de um homem moral. Esse homem moral, desculpe, né, ele conviverá com outros prazeres, com calma, elegendo a calma e a serenidade, encontrando a felicidade em fazer o bem, sem decepções, porque entende também do seu caminhar. E as contrariedades que chegam, que ele sabe que vão chegar, não lhe causam dor. Ou melhor, né, não lhe causam o sofrimento. A dor chega, mas você não precisa sofrer por conta disso. E aí, esse item acaba com a questão 942, e que é muito interessante. Kardec pergunta, e ela vem logo em seguida a essa descrição, né, descrição desse homem moral. Kardec então pergunta, algumas pessoas não acharão um tanto banais esses conselhos para ser feliz na Terra? Neles não verão o que chamam lugar comum, verdades repisadas, e não dirão, finalmente, que o segredo da felicidade consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? E os espíritos têm uma resposta muito interessante. Eles dizem assim, há os que dirão isso, e não são poucas pessoas. Muitas, porém de nós, né, procedem como certos doentes, a quem o médico prescreve a dieta, mas gostariam de ser curadas sem remédio, continuando sujeitas a apanhar indigestões. É muito interessante, né? Tem até um certo humor, né? Um puxão de orelha com certo humor, e que nos retrata muito, né? A gente, tudo bem, precisa modificar, mas não quero tomar esse remédio não, né? Não quero mudar, né? Deixa assim do jeito que está, né? Assim. Saindo, então, do Livro dos Espíritos, o desdobramento desse tema, ele vai reaparecer em O Céu e o Inferno. Vocês lembram do subtítulo de O Céu e o Inferno? Eu não lembrava. Quando eu abri de novo, eu fui ler. O título todo é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. E Temor da Morte em O Céu e o Inferno é o segundo capítulo da primeira parte do livro. A primeira parte se intitula Doutrina, e o capítulo 2 é Temor da Morte. E dentro desse título, 2 itens: causas do temor da morte e por que os espíritas não temem a morte. E a gente agora vai, né, passear dentro desse desdobramento, né? A gente sabe que no Livro dos Espíritos está contida toda a doutrina espírita e que ela vai sendo desdobrada nos outros livros da codificação. Então, aquele ensinamento que, algumas vezes, no Livro dos Espíritos está mais restrito, mais abreviado, ele é melhor desenvolvido nos outros livros. E no caso de Temor da Morte, é em O Céu e o Inferno que a gente vai encontrar esse desenvolvimento. E Kardec começa, né,
esse capítulo dizendo, né, que o homem, nós, né, temos o sentimento inato da vida futura. A crença nesse porvir é intuitiva e muito mais generalizada do que a crença no nada. Então, ele parte, né, dessa questão que para nós, esse sentimento de que há uma vida futura, de que a coisa não acaba só nessa vida, está presente na humanidade como um todo. E a partir daí, ele vai desdobrando e explicando essa questão. E começa, e também é muito interessante, que ele diz assim: enquanto o homem, e na verdade o homem indivíduo e a humanidade como um todo, não está suficientemente esclarecida sobre as condições da vida futura, o temor da morte é providência divina e é consequência do instinto de conservação. Então, se a gente não tem certeza, né? Se você não teme esse desconhecido, se você não teme a morte, né, você provavelmente, sem esse medo, esse freio, deixaria a vida, desistiria da vida, negligenciaria o trabalho, o esforço, a superação e, em consequência, não nos adiantaríamos. Então, é muito interessante dizer, então, é necessário esse freio, consequência do instinto de conservação. O instinto de conservação é básico, né? De viver, de estar vivo, de não procurar a morte. Isso é um instinto básico que vai acompanhar, né? Nos acompanhar ao longo da existência, das várias existências e das várias reencarnações. E lá no início, né, nas nossas primeiras encarnações, é importante que ele exista como instinto e que ele abrace a questão desse temor da morte, porque ainda não há o entendimento pleno de como se dá essa vida após a morte. E ele continua, Kardec, nos ensinando. O temor da morte vem da incerteza da sobrevivência da alma e ou também da noção insuficiente da vida futura. Então, mas mesmo nesse caso, né, ele nos diz que ainda neste momento evolutivo nosso, ainda é providencial esse temor da morte. Porque ele diz que se você não tem a certeza, se você não tem a noção suficiente, a noção completa da vida futura, a primeira noção que nos chega é a ideia positiva e sedutora de que o futuro é sempre melhor. Então, da mesma maneira, se lá na frente vai ser melhor, então não tenho por que me preocupar agora. Então, novamente, né, essa nossa ignorância, a insuficiência do entendimento dessa vida futura poderia nos levar a negligenciar o presente, o meio que é o meio de adiantamento material, moral e intelectual. E já que, né, esta ideia não é suficiente. A ideia de que o futuro é positivo, é sedutor, não está completa. O porvir depende da boa ou má direção que damos à vida atual. Então, Kardec nos diz que ainda nesse estágio é importante, né? É uma bênção divina que nós tenhamos esse temor da morte. E ele nos esclarece que, evolutivamente, a vida futura é, primeiro, uma intuição. Em segundo lugar, uma esperança. E, em terceiro lugar, uma certeza. Mas sabendo, né, nós que, mesmo essa certeza, né, que talvez nos levaria a procurar
essa diferença é neutralizada pelo apego à vida corporal. Então, o apego nosso, muitas vezes, né, na maioria das vezes, está em relação à vida corporal, né, à vida de encarnados. Então, teremos certeza e incerteza da vida futura. E ele nos esclarece que a certeza da vida futura nos levaria a viver com vistas ao futuro. E a incerteza, ou mesmo a negação da vida futura, nos levaria a só cuidar da vida material. Então, seria importante viver com vistas ao futuro, certo? Mas aí começa a complicar. Como foi, ou como é ainda, nos apresentado este futuro? E Kardec vai fazer uma relação grande, que nós vamos nela ponto por ponto. E ele começa assim. Essa explicação desse futuro é apresentada sem bases lógicas ou científicas. É porque é desse jeito, não há o que contestar. E do jeito que nos é colocada, ele diz, só pode contentar inteligências pouco desenvolvidas. Não satisfazem as exigências da razão dos homens que refletem. A partir do momento que a gente começa a questionar essas verdades que nos são entregues, a gente começa a tecer comentários, a pensar sobre elas e tendo como consequência a incredulidade de alguns. Porque se eu começo a duvidar de uma questão ou outra que nos é apresentada nesse pacote, eu rejeito ele inteiro, muitas vezes. Ou a crença vacilante de muitos. Entendendo que essa vida futura é mais uma probabilidade que uma certeza. E a gente assim, e se não for assim? Se não for desse jeito, se não tiver essa tal de vida futura? O presente, a minha vida aqui na Terra, é positiva. Então vamos cuidar do presente. Há também, nesses ensinamentos, uma insuficiência do entendimento da alma. A alma é entendida como pura abstração. Então, é uma chama, é uma luz, é um foco. E aí você fica pensando, tá, então aquele meu amor, aquela pessoa, né, que já desencarnou, que já morreu, virou uma chama, uma luz, uma claridade. Eu, quando morrer, vou virar essa chama, essa luz. Isso é muito complicado. Então, positivo é o presente. Então, vamos viver o presente. Aí ele entra, Kardec vai entrando mais fundo nesse detalhamento. E vai nos falar agora dos ensinamentos inventados, e é essa palavra que ele usa mesmo, inventados, os ensinamentos inventados pela religião e nos oferecidos desde a infância. E ele nos lembra. Esse ensinamento é assim. Grupo A. De um lado, nesse grupo A, estão os condenados a expiar, em torturas e chamas eternas, os erros de uma vida efêmera, passageira, né? Um hiato no meio da eternidade. Sem abrandamento da pena, sem piedade e onde o arrependimento não tem proveito.
que você vai penar pela eternidade. Do outro lado, do lado B, as almas combalidas e atormentadas do purgatório, aguardando a liberação mediante a intercessão dos vivos, orando ou fazendo que orem por si, sem esforço nenhum pessoal para progredir, esperando as orações dos outros. E as orações que eu deixei enquanto encarnada, né, pagas para que orassem por mim. O grupo A e o grupo B vão ser a imensa maioria da população de além-túmulo, certo? Os que estão lá, né, nas torturas e nas chamas, os que estão aguardando, atormentadas, a saída do purgatório. Me parece até que houve algum movimento na Igreja Católica há pouco tempo que aboliu o purgatório, mas eu não vou entrar e que eu não sei bem como é que isso aconteceu. A gente está aqui, né, trazendo um retrato da sociedade, né, no tempo de Kardec, e que muitas coisas não mudaram, né, ao longo do tempo. Mas vamos lá. Acima dessas desses dois grupos, está, e os termos são de Kardec, a limitada classe dos eleitos. Outra palavrinha mal colocada. Eleitos são os escolhidos, os apontados, dando à divindade o poder da parcialidade. Esses eleitos estarão gozando por toda a eternidade da beatitude contemplativa. E ele explica: inutilidade eterna, fastidiosa e monótona. Kardec é duro, né, nesses textos do céu e inferno. E aqui ele traz uma questão muito interessante. Ele dá o exemplo para que a gente observe as pinturas daquela época, né? E das épocas anteriores, as pinturas das figuras angélicas, que, ao retratá-las, né, os artistas fazem com que transpareça muito mais o tédio do que a felicidade, né? O tédio de todo esse estado de contemplação, né, dessas almas eleitas e escolhidas. Ele elenca também, nesse momento, o batismo, né? Um ritual externo que vai ser o único acesso à salvação, né? Só terá a salvação, só terá a felicidade na vida futura quem passar pelo batismo, excetuando todos os demais. Então você tem, né, um céu particular, só para os batizados. E a gente aí pensa na humanidade como um todo, né, e de como estaria impedido, né, de gozar essa bem-aventurança. E aí ele vai também falar dos costumes que nós temos em relação à morte. Lamento a perda da vida. É sempre um lamento, né? A maneira como nós nos cumprimentamos é sempre um lamento pela perda da vida do outro. As cerimônias lúgubres, isso até já melhorou bastante, né? Mas se a gente olhar lá para trás, né, se a gente lembrar, né, dos carros funerários, das pessoas todas de preto, dos países, dos locais em que se pagava as pessoas para chorar, né, as carpideiras, né, isso na nossa herança ibérica, ela aparece muito, né, na Espanha, em Portugal, na Itália, né, nessa herança latina nossa. E tudo isso
realmente nos traz mais temor do que esperança. E ele aí vai falar da representação da morte. A morte, né, nos é representada sempre como destruição, um corpo descarnado, a foice, né, aquela coisa triste. E até, vou dizer, o nosso cartazinho, né? O nosso cartaz da palestra, do estudo de hoje, né? Ele ficou assim no meio termo, né? Ele ficou meio cinzentinha, né? Tinha uma silhueta ali não muito definida, né? Mas nunca, na verdade, nos diz Kardec, a representação da morte é uma alma se desembaraçando radiosa dos grilhões terrenos. Então, quer dizer, tudo vai conspirando para que esse temor, né, para que tenhamos esse temor. E ele continua, o lamento dos sobreviventes, né, estaremos sempre lamentando, chorando. A partida do outro é uma desgraça para nós, essa separação é uma desgraça. Os eternos adeuses, como se a gente não fosse se ver. E agora, assim, tomar muito cuidado daqui para frente, né? Com aquela coroa fúnebre, né? Escrita saudades eternas. Espírita não pode botar saudades eternas, não, porque ele sabe que não é assim que funciona, né? Mas tudo está dentro, né, desse contexto social que nós temos. Então, levando muito mais ao terror do que à esperança. E por fim, ele nos fala da distância que esses ensinamentos que chegaram até nós através das religiões, a distância que esses ensinamentos interpuseram entre os chamados mortos e os chamados vivos. Porque, olha só, se os nossos chamados mortos estão no inferno, nós não os vamos ver, a menos que a gente vá para lá também, que a gente não quer, né? Ninguém quer. Se eles estão entre esses eleitos, estão absortos em beatitude contemplativa, voltados para si, não estão nem aí para você. Na verdade, dentro desses prédios, eles não estão aí nem para quem esteve com eles e que pode estar, né, lá queimando, como dizia Queimando no Mármore do Inferno, né? Tinha uma novela, uma época que tinha uma conotação religiosa, até na verdade acho que muçulmanos, né? E que eles tinham muito esse termo. Separação eterna. Então. E a doutrina espírita? Como é que fica a doutrina espírita com seus ensinamentos dentro dessa perspectiva do temor da morte? Os ensinamentos da doutrina espírita vão modificar completamente a maneira de encararmos o futuro, essa vida futura, essa vida no mundo espiritual. E Kardec vai defender que vai utilizar os exemplos dos depoimentos dos chamados mortos para a construção desses ensinos. Então, Kardec defende sempre que toda teoria é construída em cima dessa relação com os chamados mortos, com os desencarnados. E, especialmente, nesse livro Céu e Inferno, do qual a gente está comentando esse capítulo 2, em sua segunda parte, que é intitulada Exemplos, Kardec nos traz o depoimento de vários espíritos desencarnados em diferentes estados de felicidade ou infelicidade. Então, ele separa em capítulos os depoimentos desses espíritos, né, que chegavam tanto à Sociedade Espírita de Paris, como chegavam através da correspondência que ele mantinha pela Revista Espírita, e ele vai fazendo uma diferença, agrupando
agrupando esses relatos em espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, espíritos suicidas, espíritas criminosos arrependidos, espíritas endurecidos e espíritas em expiação terrestre. E é muito interessante, né, que a gente leia ou releia, né, o Céu e o Inferno, porque são praticamente crônicas, né, crônicas desse estado que o espírito se encontra na parte espiritual decorrente, né, da sua vivência aqui na Terra. Os espíritos estão, então, à nossa volta em perpétua relação. E a morte, nos diz ainda Kardec, é libertação pela porta da vida, com possibilidade de reencontrar amigos, com possibilidade de reatar relações, de não perder nenhum fruto do nosso aprendizado, da nossa experiência, do nosso entendimento, e de evoluir em inteligência e perfeição. Então, para nos libertar desse temor da morte, o que seria necessário? E não adianta a gente dizer, né, que espírita não tem medo da morte, né? Na sexta-feira, no grupo do curso modular de mediunidade, né, que o tema era o desencarne, né, nós começamos o trabalho exatamente com essa pergunta, né? Você tem medo da morte? E foi muito, muito bom, né? Cada um dá a sua contribuição. Os que diziam que não, os que diziam, bom, mais ou menos, né? Quem sabe, a gente sabe das coisas, mas a gente não tem certeza, né? E esses somos nós, né? Nós somos essas pessoas, né? E foi, ao longo do tempo, muito, muito gostoso. A gente ficou um tempo grande nessa discussão, ouvindo cada um dos participantes, né? O que foi muito rico, né? E isso passa, né, por nós. E não adianta, né, a gente dizer simplesmente, né, que espírita não tem medo da morte. Eu contei para eles na sexta-feira, que também foi algo que eu não esqueci. Eu estava há pouco tempo em Cabo Frio e veio fazer uma palestra na nossa casa, no Amor e Caridade, o Geraldo Guimarães, né, já tá desencarnado, já está na parte espiritual. Era um palestrante, né, famoso, de peso. A esposa dele, a Ana, também palestrante, e a filha dele, a Nete Guimarães, né, que muitas vezes, né, aparece, né, já teve aqui na região dos lagos, e as pessoas também gostam, né, de ouvir de ver algumas palestras dela. Pois é. E o Geraldo Guimarães estava aqui na nossa casa e durante a palestra ele fala, né? Espírita não tem medo da morte. E para. Aquele silêncio, né? Na plateia, que não era virtual, né, na época, né? Silêncio lá no nosso auditório. Aí ele para, né, dá aquela pausa quase teatral, né? E diz assim: tem vergonha. E foi interessante, né, que também na nossa conversa de sexta-feira, né, uma companheira nossa relatou exatamente isso. Não, a gente tem vergonha, porque quando a gente para e presta atenção, né, em tudo que a gente deixou para trás, em tudo que a gente não concluiu, que a gente fez de uma maneira mal feita, mas isso não é, né? Não é, na verdade, para a gente ter a vergonha nesse sentido, né? Porque
a nossa vida, né, a concretude da nossa vida, ela se dá, né, dentro do que de melhor podemos alcançar e fazer naquele momento, né, desde que cada um de nós não tenha uma questão médica, de saúde, né, uma questão. Nós estamos sempre fazendo o melhor que podemos, né, para aquela situação e para aquele tempo em que estamos encarnados, né? E nesse sentido, né, é preciso que, na verdade, a gente não se envergonhe, mas a gente tenha muita gratidão, né? Muita gratidão pelo que nós conseguimos ser, né? Pela maneira como nós conseguimos responder às questões da vida, né? E, principalmente, se perdoar, né? Se perdoar daquelas questões nas quais a gente avaliou que não se saiu tão bem, né? Nós temos essa oportunidade, nós podemos voltar e devemos, né, voltar às questões, mas sem, né, a gente lembrou ainda disso, sem culpa, né, e sem desculpa, né, porque muitas vezes a gente não se culpa, mas a gente se desculpa. E como é que a gente se desculpa? A gente coloca a culpa no outro, né? Então, isso aqui deu errado, eu fiz desse jeito por culpa da mãe, a primeira da lista, né? A mãe é a primeira da lista. Aí não satisfeito. Não, depois que a gente está casada, quem sabe o marido, né? O filho, a gente põe a desculpa. Ou o que muitas vezes, né, fazemos é culpar a divindade, né? O velho, meu Deus, por que que você fez isso comigo? Né? É a culpabilidade da divindade. Né? E todo esse movimento de culpa, de desculpa, né? de perdão, ele está todo embutido dentro de todos os ensinamentos que vêm nos acompanhando ao longo das últimas encarnações, principalmente se encarnamos aqui no Ocidente, né? Se encarnamos sob as religiões cristãs, né, ocidentais, né, que trabalharam em nós essas questões de que Kardec nos trouxe tão bem aqui dessa vez no Céu e Inferno. Então, para libertar-se do temor da morte, nos diz Kardec, a encare sobre o verdadeiro ponto de vista. E continua assim: penetre cada um de nós pelo pensamento, pelas leituras, pelo estudo da doutrina espírita, que tem, diz Márcia, que tem a mais completa teoria referendada na observação prática do mundo espiritual. E desse mundo espiritual, tente ter uma ideia tão exata quanto lhe for possível. E a gente só vai conseguir ter essa ideia exata, ter essa crença, esse entendimento, quando estiver alcançando uma maior maturidade espiritual. Então, mais que nunca, nós realmente precisamos falar sobre a morte e o morrer, né? É importante que se fale, para que para que a gente se aproprie, né, de todo esse conhecimento e que ele seja uma certeza, né, na nossa vida e que modifique alguns comportamentos nossos que são repetitivos e muitas vezes impensados, né? A gente só repete. E nós terminaríamos com um texto que está no Livro dos Espíritos, no item Temor da Morte, e que me parece que resume bem tudo que a gente falou. A morte não inspira ao justo nenhum temor. Porque, com a fé,
ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde terá de ir nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Então, esse trechinho nos traz o tripé, né? Fé, esperança e caridade, né? Suficiente, como nos diz, né, Kardec e os espíritos, suficiente para que a gente ultrapasse esse temor da morte, alcançando um melhor entendimento dessa certeza, né? Falando erradamente, mas a mais certa certeza, né, que temos da vida, que é o nosso desencarne e a volta para o mundo espiritual. Que Jesus, então, nos abençoe, nos envolve a todos nesta tarde de hoje. Obrigada. Aguardando o Maurício. Eu estou aguardando o Maurício encerrar para a gente aqui. Está me ouvindo? Você consegue me ouvir? Sim. Muito bom, foi muito esclarecedor. Eu sou polêmico, mas foi muito enriquecedor. Muito bom, muito obrigado. Acrescentou muita coisa. Vou pedir para você fazer a nossa prece, por favor. Ok. Então, possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a quem Jesus nos ensinou a chamar de Pai, esse Deus de amor, justo e bom, a Jesus, esse irmão querido, esse mestre amigo, sempre ao nosso lado, governador desse planeta Terra que agora habitamos, aos espíritos amigos, nossos protetores, protetores dessa reunião e dessa casa de amor e caridade que nos abriga, mesmo que virtualmente. E elevando o nosso pensamento em agradecimento a Ananias, seu mentor espiritual. Que nessa tarde, envolvidos que estamos nessas vibrações amorosas, possamos agradecer, estarmos aqui juntos, virtualmente, e pedir, né, a todos que vibrem na paz, no amor, que vivem positivamente nesses momentos pelos quais passamos, pelos quais toda a humanidade passa nesse momento de aprendizado, de luta, de entendimento. Que possamos ter os nossos corações acalentados e pacificados a cada dia.
e que essas vibrações de luz alcancem a todos, nos levando pelas nossas obrigações, pelos nossos trabalhos e nos trazendo de volta, brevemente. E antes de ir embora, eu queria agradecer quem agora que eu consegui, né? Vocês sabem que essas coisas todas a gente ainda está aprendendo, né? Então, agora que eu consegui abrir aqui do lado, quem estava aqui junto com a gente, né? Nossa, e tem muita gente. Então, agradecer, ó, Maria Lúcia, Maria, Ana Laura, Marli, Virgínia, quanto tempo? Carmen, Jandira, Regina Canário, Denise, Sônia Rolim, mais, Inês, Sheila, Clélia, Cris lá. E a gente, viu? Fomos longe, fomos lá em Natal. Obrigado, Cris, João, Glória, Marisa Mello. Eu acho que não pulei ninguém. Gente, agradecendo muito, né, essa tarde, né, que estivemos juntos e que a gente possa, né, realmente ter mais leveza nessa nossa relação com a morte e com o morrer. Obrigada. Um beijo grande.